Olá! Vamos então para mais uma aula desse livro tão maravilhoso, que eu tenho certeza que cada um que está desfrutando dessa leitura nesse momento está se alimentando desse aprendizado tão maravilhoso da doutrina espírita. Mas antes, vamos fazer como nós sempre fazemos se nós estivéssemos lá na nossa casa, na nossa aula, né? Vamos nos preparar para isso. Fechar os nossos olhos, sentir a presença de Jesus, esse nosso mestre, para que ele nos ilumine, para que ele esclareça, para que nos dê a lucidez, para que todo esse entendimento ele se impregne em nós, que possamos fazer bom uso, para que tenhamos essas ferramentas hábeis para colocarmos em prática, para percebermos ainda o quanto precisamos nos melhorar. E agradecendo a Jesus, que nós vamos sentindo Ele tão próximo de nós. E que Ele permaneça nos auxiliando no estudo de hoje. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos lá. Esse capítulo vai falar sobre desenvolvimento mediúnico. E aí a gente percebe porque nós aprendemos sobre a pineal no capítulo anterior. Para entender, né, que todo esse processo acontece graças a ela que faz essa captação desse campo magnético espiritual e traz para a nossa consciência, traz até nós. Então, ela é essa antena, né, que capta da quarta dimensão, né, e todas as emanações da espiritualidade superior e também da inferior. E antes da gente começar a fazer a reflexão das perguntas desse capítulo, eu vou fazer algumas colocações, né, que estão no início do capítulo, que são muito importantes. O Alexandre, né, esse mentor maravilhoso, ele vai abranger nesse capítulo 3 aspectos, né, que interferem nas atividades mediúnicas, que causam, né, essa interferência, impedindo que os médiuns, né, possam se desenvolver na sua plena capacidade. Então ele vai elencar, né, 3 médiuns, um que tinha desvio sexual, o outro o alcoolismo e a outra que tinha um desvio de excessos alimentares. E aí a gente vai ver detalhadamente nesse capítulo como que essas infestações, né, agem e interferem, né, tanto no campo etéreo como no físico dos médiuns. Um outro ponto que ele fala logo no início, né, e que eu acho muito importante a gente fazer esse adendo, é que ele vai colocar que os esforços da espiritualidade superior são mais frutíferos no círculo dos desencarnados infelizes. E a gente percebe que as manifestações no centro, né, são muito mais dos espíritos sofredores. Lógico, eles vêm ali porque, né, para receber o auxílio, e nesse intercâmbio ambos os lados são auxiliados, né, com aprendizado das duas partes, né? Não, o médium não está ali fazendo a caridade pelo espírito desencarnado, ele está fazendo uma caridade por ele também, né, as suas corrigendas que são necessárias. Mas ele vai colocar que a espiritualidade superior também gostaria de cooperar muito mais nas comunicações. Mas onde eles se deparam? Né? Na falta de sinceridade,
né, ou de disposição dos médiuns para que isso aconteça. Eu vejo também num ponto que a percepção da espiritualidade superior é muito mais sutil. Então, para o médium iniciante, que está começando a caminhar no desenvolvimento mediúnico, é mais difícil. É mais difícil essa percepção para uma comunicação. Então, eu vejo que o primeiro passo é, no desenvolvimento com os espíritos inferiores, que tem uma densidade, né, maior, né, são densos quase como nós, muitas vezes, e por isso a afinidade e a facilidade das comunicações. E enquanto que as comunicações com espíritos superiores, elas são muito mais sutis e demandam um pouco mais de exercício mediúnico. Mas, de qualquer forma, é um alerta para todos nós, de que eles estão à disposição para cooperarem conosco, mas necessitam dessa nossa sinceridade de intenção. Né? A nossa intenção tem que ser a melhor, né? Tem que ser livre de orgulho, de vaidade e de querer o bem coletivo, e não, né, uma intenção de desenvolvimento mediúnico para se autoabastecer de energias. Né? Ou precisa ser algo muito mais amplo para o coletivo sempre. Um outro ponto em que esse capítulo vai falar também, que eu acho muito importante, que é o que a gente vê muito nos treinamentos mediúnicos, nas práticas mediúnicas, nos grupos, né, de estudo mediúnicos, o desânimo muitas vezes dos médiuns quando eles acham que eles não estão se desenvolvendo. Então tem um diálogo logo no início do capítulo, né, entre o que ele chama aqui o senhor de espessos bigodes e um rapaz, em que eles falavam sobre isso, né? Que do desânimo, porque há quanto tempo que ele estava ali segurando o lápis e nenhuma, né? Sem nenhum resultado, né? O outro também falava que há tanto tempo tentava se desenvolver. Então, esse é um grande engano do médium, achar que ele não está se desenvolvendo só porque ele não tem uma manifestação ostensiva, uma psicografia, uma psicofonia. Não. O processo é longo e necessário, muitas vezes. Então, se a gente for pensar num cientista no laboratório, quantos anos ele fica ali tentando, né, fazer que as moléculas possam se interligar para a descoberta dos remédios, para descobrir as doenças ou para tudo que acontece no laboratório. Né? Aquelas moléculas são colocadas ali, num contato, para que a reação, né, química aconteça, o que for. Então, demanda tempo. E a mediunidade, muitas vezes, também. Ela demanda um tempo. Está tendo uma maturação ali, né, do encarnado para absorver tudo isso. A gente não sabe que desvios ou porquê, talvez a gente já possa ter, né, não se ocupado da forma certa em outras vidas, mas não importa. Não importa o tempo, mas importa a vontade. Então, nunca desanimem simplesmente por acharem que não estão se desenvolvendo de uma forma visível. Né? A gente não está vendo aí essa bactéria, né? Essa guerra é uma guerra invisível, né? De algo que a gente não vê e que está criando todo esse caos na nossa vida. Então, aqui é um grande alerta para todos nós, né, que buscamos na doutrina espírita o desenvolvimento mediúnico, as percepções. Né? No capítulo passado, né, é tão lindo quando ele diz, né, do médium, dessa questão que é o que eu acredito muito, né, que mediunidade não é mediunidade ostensiva, não é uma psicografia, uma psicofonia. Mediunidade é percepção de si e do mundo que está à sua volta. E quando você está captando o mundo à sua volta, você está captando as emanações
corpóreas, né, de quem nós convivemos, mas também estamos captando essas emanações de toda essa espiritualidade que está à nossa volta. E aí nós vamos captar as coisas ruins, se estivermos sintonizados na tristeza, na raiva, né, na discórdia, ou vamos captar as emanações mais maravilhosas desses cooperadores espirituais, se nós estivermos nos afinizando, né, com energias salutares, do bem maior para todos, da paz, né, da harmonia, do aprendizado. Então, nós estamos todo o tempo nessa captação. Isso é mediunidade, né? É você desenvolver esses canais de luz na sua vida. Então, não só os treinos, né? Treinar, não, só vou ser médium se eu, né, receber uma psicografia de um espírito de luz ou de um espírito sofredor, o que for, mas algo que dê nome, sobrenome, CPF, endereço. Não. Se abram para sentir, para perceber, né, para tudo essa grandiosidade que eles colocam à nossa disposição. Então, esse é o ponto principal de um desenvolvimento mediúnico, né? Você se perceber. Então, por isso, né, o autoconhecimento, aqui ele vai falar, né, muito dessa edificação da alma, né? Então, são as coisas que a gente precisa trabalhar em nós. E o último ponto que eu gostaria de salientar, que foi dito aqui, que não pode ficar também, né, sem a gente comentar, quando ele fala da mediunidade construtiva, que é essa língua de fogo do Espírito Santo. Aí a gente vai se remeter ao Evangelho, que vai contar do dia de Pentecostes, né, quando, né, línguas de fogo surgiram na cabeça dos discípulos. Então, o dia de Pentecostes era 50 dias após, né, a Páscoa, e era então uma celebração para agradecimento da colheita. E naquele momento, então, é o marco da mediunidade, porque naquele momento em que essas línguas de fogo foram vistas, né, sobre as cabeças dos discípulos, eles começaram a falar em várias línguas. Então, demonstrando assim, os espíritos, né, trazendo as mensagens. Então, nesse grande marco, né, que acontece no Evangelho. E aí o Alexandre vai colocar, então, essa mediunidade construtiva, que é essa comunicação construtiva, que vai trazer essas mensagens tão maravilhosas da espiritualidade. Porque uma coisa temos a certeza, tudo aquilo que nós vivemos aqui, todo o aprendizado que nós temos, todos os livros que nós lemos, né, todos os escritores, eles foram, sim, intuídos por esse campo de luz, né? O aprendizado não nasceu aqui na Terra, ele vem de lá, de todos esses que nos antecederam, que são espíritos muito mais evoluídos e que vêm trazendo paulatinamente todo o conhecimento que a gente vai tendo. Isso é maravilhoso, né? Então, a partir desses pontos, a gente vai então agora falar, né, responder as questões do nosso estudo. Vamos lá. A primeira questão vai falar: por que Alexandre diz que há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação? Essa frase é algo para que fique na nossa mente. A gente percebe como a gente pode aplicar, como a gente pode realmente criar exercícios no nosso dia a partir do aprendizado. Quando a gente está, né, com muito falatório, né, percebe, né, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e não faz nada, né, só fica no campo das palavras, né, uma boa frase, né, para a gente se colocar. Nossa, será que eu estou, né, envolta num oceano de palavras e algumas pequenas gotas de ação? Então, eu vejo sempre que nas leituras a gente tem que trazer isso para o nosso dia. A gente tem que se lembrar, né? Eu sempre falo, né, quando eu faço os evangelhos, que eu gosto de falar objetivamente, que no final as pessoas saem de lá com algo para se mover, para fazer alguma coisa, para guardar uma frase e aquilo reverberar, né? Que é isso que faz na minha cabeça quando eu preparo um evangelho. O que eu vou depois trabalhar em mim?
aonde essas palavras vão reverberar na minha alma, né? Então, nesse livro, né, tem, em todo capítulo, a gente vai extraindo essas pérolas, né, para que a gente possa depois colocar ferramentinha para o nosso dia, né? Então, esse oceano de palavras, né, e algumas gotas de ação, que a gente se lembre, né, em todo momento, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Se eu estou, né, ainda falando muito, 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 muito e agindo muito pouco, né? Se eu estou pensando muito e estou fazendo muito pouco, planejando muito e cumprindo menos ainda, né? Então vamos ter mais foco, né? Propósito, né? Propósito, vamos ter propósito na nossa vida. Então a gente tem que entender que nós, né, temos essa ajuda, essa cooperação do plano espiritual. E a gente precisa acender. Eles estão trabalhando para quê? Para que a gente saia dessa animalidade grosseira que ainda nós temos e caminhemos para rumo a essa espiritualidade superior. Eles nos aguardam, né? Eles estão nos aguardando, analisando cada passo que a gente dá. Então, vamos fazer por merecer, né? Então, essa é a questão, né? De trabalharmos, então, esse oceano de palavras e gotas de ação. Vamos fazer que sejam oceanos de palavras e pelo menos alguns rios de ações, né? Quais as manifestações, essa é a segunda questão, observadas por André Luiz no aparelho genital de um médium escrevente? Então, nós falamos que eles vão analisar, né, 3 desvios, né? Então, esse é o primeiro desvio, né? O rapaz que tinha um desvio sexual. Então, o André Luiz ele vai perceber, né, que esse aparelho ele emitia fraquíssima luminosidade. E a gente vai ver isso nos 3 casos. Os 3 que tinham os desvios, ele tinha uma luz muito fraca, né? Faltava força, né? Porque estava sendo atacado por larvas, por vermes, parasitas espirituais. E aí ele vai falar que ainda essa luz, por que ela era tão fraca? Porque ela era abafada por aluviões, né? E aí eu me lembro, né, cada palavra difícil, palavra que eu desconhecia, né? Eu me lembro da Joana de Ângeles, quando, né, o Divaldo fala que todo mundo reclamava, né, do vocabulário, que era difícil. E aí ela responde que ela se utilizava dessas palavras para que então a gente elevasse o nosso padrão, né? Então, quando a gente vê uma palavra que a gente não entende, não continue lendo, né? E deixa assim, eu vou entender o contexto. Não, vai atrás, vai ler, né? Vai procurar no dicionário. Agora é tudo tão fácil, o santo Google aqui responde tudo para a gente. Não precisa nem sair da onde a gente está para pegar um dicionário, né? Então, aluviões, né? Eu encaixei a melhor palavra ali, enxurrada, né? Então, aquela luz, né, daquele médium estava abafada por uma enxurrada de corpos negros, corpúsculos negros. E ele falava que eles tinham uma grande mobilidade, né? Na hora eu já imaginei assim, né? Pense em aranhas, né? Aranhas negras ou baratas. Você imagina aquela avalanche, né, de baratas invadindo todo o sistema, né, urinário e reprodutor daquele rapaz, né? Então, o André Luiz ele questiona, naquele momento, se seriam bacilos de Chaldin, né? Eu desconhecia que o treponema pálido, né, que eu conheci, que eu aprendi, né, na época de escola, que é o bacilo causador da sífilis, né? E aí eu fui atrás e pensei, mas por que ele coloca Chaldin, né? Porque Chaldin foi, né, o cientista que isolou, descobriu esse bacilo e, é lógico, né, deu o nome dele, bacilo de Chaldin, que depois foi chamado, né, colocado como treponema pálido. Então, é sempre interessante a gente ir atrás de tudo aquilo que a gente desconhece na leitura, a gente ir mais profundamente, porque aí a gente amplia. E eu vejo que essa é a intenção, né, do autor.
que a gente amplie o nosso conhecimento com a leitura que a gente vai fazendo. Então aí eu acabei lendo a história do Cialdini, e aí a gente vai percebendo que a gente vai criando, né, um repertório maior de conhecimento que em algum ponto ele vai nos ajudar. De alguma coisa ele vai, porque ele refresca a nossa mente, ele coloca sementes diferentes de aprendizado. Né? Então, não tenham preguiça de procurar as coisas que vocês não entendem. Que eu acho que elas são colocadas exatamente para isso, para aguçar a nossa curiosidade da gente ir atrás. Né? Então, foi isso que o André Luiz ele percebeu, né? No aparelho genital daquele médium, né? Essa enxurrada, né? Desses corpúsculos negros, né? Caminhando muito rápido, né? Por todo o sistema urinário e genital dele. E aí a terceira questão vai nos falar qual foi a explicação que Alexandre ofereceu a André sobre as colônias de pontos pretos e por que o rapaz cultiva tais colônias. Então, o Alexandre, né, ele vai explicar para o André que eram bacilos psíquicos, não eram, né, os bacilos da sífilis, né, não eram os bacilos de Cialdini. Eles eram realmente criados, né, pela mente daquele médium. E foram criados por quê? Graças, né, aos seus desvios, né, aos seus prazeres inferiores, que ele coloca, as torturas sexuais que ele se submetia. Então eram verdadeiras larvas no seu sistema genital. E aí o Alexandre fala que elas eram cultivadas ali, né? Elas surgiram através desses desvios da mente dele. E por quê? Por que a mente dele desviava? Por que a mente dele pensava assim, de forma tão inferior? Por falta de controle das emoções, né? Das emoções. Por falta do autoconhecimento, que é o que a gente tanto bate nessa tecla. Quanto a gente fala de autoconhecimento, né? Nas nossas aulas, nas nossas palestras, porque se a gente não se conhecer verdadeiramente, a gente não dá um passo, a gente só se engana, cheio de máscaras e se enganando. Né? Então, ali o Alexandre ele vai elencar dois pontos, né? O porquê que essas larvas estavam sendo cultivadas na sua mente. Então, primeiro, pela falta de domínio das suas emoções, né? Por não se conhecer verdadeiramente, não ter esse autocontrole, mas tem também o segundo ponto, que era pelo contato com as entidades grosseiras. Então, esse ponto é muito importante, porque a partir do momento em que nós não temos o controle das nossas emoções, dos nossos pensamentos, e nós desviamos a nossa mente para essas zonas inferiores, aí a partir daí a nossa sintonia se estabelece com também essas entidades, esses espíritos que vibram nesta sintonia. Por isso a grande necessidade que nós temos de trabalharmos a nossa mente, de nos compreendermos, de percebermos quando nós estamos escapando daquilo que nós nos comprometemos, sem desculpas, sem achar que mas é porque o outro, fiz porque o outro, né? Sem ficar jogando a culpa em ninguém. Então, são os dois pontos bem importantes que a gente precisa, né, trabalhar, porque a partir do momento em que a gente estabelece, né, esses desvios, a nossa mente se perturba, se desequilibra e ainda nós vamos receber influências do meio espiritual que vibra na mesma sintonia. Então, ali quando o Alexandre, né, explica para o André Luiz, né, sobre esses corpúsculos, o que a gente compreende, né?
que o corpo físico, né, aquele corpo do rapaz, ele é uma leve sombra do corpo espiritual dele. Então, o que acontece no etéreo descarrega no corpo físico. Né? Então, aí a gente vai se lembrar do capítulo passado, quando se fala para que não adianta retificar a sombra da substância, mas sim a substância em si mesma. Então, não adianta, né, cuidar do corpo físico quando o corpo etéreo vibra de outra forma. Né? Quer dizer, corpo limpinho, mente suja, é a combinação para que haja o desequilíbrio. Porque o corpo limpo, ele é só uma leve sombra daquilo que acontece no nosso corpo etéreo. Quem é o preponderante? O nosso corpo etéreo. O que acontece ali é o que vai, né, ser transmitido para o físico. Então, um grande erro é achar que a gente pode separar corpo e alma. Né? Eu posso, né, fazer uma coisa e pensar outra, são coisas totalmente diferentes. Não. Precisa ter uma grande sintonia. Esse complexo, né, ele exige união e equilíbrio, corpo e alma. Vamos então à quarta questão. Qual é a descrição que André faz sobre o alcoolismo do senhor que postulava a psicografia? Então, é o segundo caso que o André Luiz vai observar, né, desse médium, que abusava, né, das substâncias alcoólicas. E aí o André Luiz vai observar que ao redor do rosto dele exalava um odor desagradável. Vapores leves e incessantes emanavam dele. E ainda percebia que ele tinha muita dificuldade de manter os pensamentos em calmaria. Imagina como ele ia conseguir, né, captar, né, a ideia daquele espírito para uma psicografia, sendo que a mente dele estava em ebulição, né? E aí o André Luiz teve aquela sensação de, né, por tudo aquilo que ele fazia uso, né, de bebidas alcoólicas regularmente. Né? Então, o André Luiz conseguiu observar claramente, né, esses fluidos emanando dele, né, e desequilibrando. E aí ele vai colocar, né, que todo o aparelho digestório desse médium parecia ensopado de aguardente. E a bebida invadia estômago, esôfago, todo o circuito até o bolo fecal. O álcool estava alterando. Né? Ele vai falar que o fígado se aparentava enorme, né? E esses pontos negros caminhavam pela veia porta, que é a veia que transporta o sangue do corpo para o fígado. Todo o sangue do corpo que vai para o fígado entra por essa veia porta. E ali, né, esses pontos negros, eles lutavam contra o sangue que vinha do corpo. Então, a gente pensa assim, o que todo esse processo, ele acontece primeiramente no corpo etéreo. Né? Aqui a gente não vai ter, a gente não está vendo se o fígado físico dele estava realmente enorme ainda, né? E essas alterações no físico. Ele estava enxergando no corpo etéreo do médium todas essas manifestações acontecendo. E essas manifestações, né, elas vão gradativamente, né, fazendo a alteração do físico. Então, a certeza de que quando um exame físico dá alterado, se esse médium, né, fez um exame do seu fígado, né, um ultrassom abdominal e teve alterações físicas, é porque elas primeiro impregnaram todo o campo etéreo, todo o corpo perispiritual, e depois
que elas chegaram ao físico. Então, por isso que muitas vezes temos sintomas, né, sentimos coisas e os exames não dão nada. Por quê? Porque a doença está só no corpo etéreo, ela ainda não impregnou o físico. E aí, então, eu vejo como um grande aviso divino, né? Então, fez o exame e não deu nada, o alerta, tem alguma coisa acontecendo no meu corpo espiritual. O que eu tenho que mexer aqui? Onde eu tenho que mudar? Aconteceu no físico, aí precisa do médico da Terra, né? Atuar junto com a gente. E até o baço aqui, né? Ele vai falar que já também tinha anomalias, quer dizer, todo o sistema digestório, todo o sistema que é afetado inicialmente, diretamente pelo álcool, estava afetado. E aí o Alexandre vai acrescentar que eram menores anormalidades frente ao grande desvio que sofria os centros de equilíbrio vital. Quer dizer, tudo aquilo que estava acontecendo no sistema digestório que era afetado, né, inicialmente pelo álcool, ainda era pequeno perto de toda o equilíbrio vital daquele corpo, porque todo o sistema endócrino também estava sendo atingido. Medula, genitais, rins, pâncreas e sistema nervoso. A gente vê como o álcool, né, ele faz uma devassa no corpo todo, né? Não só no sistema digestório. Um grande alerta, né? A quinta questão vai falar quais os efeitos dos excessos de alimentação ocorridos na irmã candidata à incorporação. Então, o terceiro caso, né, que o André Luiz vai observar, então ela tinha abusos alimentares. Também, né, a primeira colocação do André Luiz aqui, a organização mental tinha fraquíssima luz, quer dizer, pineal apagadinha. Né? Como essa antena vai captar se ela está com baixa luminosidade? E aí ele vai, né, aí todas as descrições são bem detalhadas, né, do que está acontecendo nos órgãos, e é uma leitura, né, bem esclarecedora para nós, mas vai falar, né, estômago dilatado, intestinos alterados, fígado aumentado, do duodeno ao sigmoide, quer dizer, do começo do sistema digestório, né, que ali, né, começa aonde nos nossos intestinos, que são, né, o nosso segundo cérebro, né, nosso intestino é extremamente importante, por isso que ele precisa funcionar bem. Porque quando ele não joga as coisas fora, nós também não estamos jogando nossas toxinas fora. Por isso que o intestino tem que funcionar e funcionar bem. Ele precisa de água, né, para funcionar, ele precisa de fibras, ele precisa de uma boa mastigação, ele precisa de alimentos bons para que fique no nosso corpo tudo aquilo que a gente precisa para a nossa energia vital e vá embora tudo aquilo que precisa, que foi só veículo para isso tudo. Né? Ele vai trabalhar, né, essa questão do jogar fora o que não presta, para nos ensinar também, que nós também devemos jogar fora aquilo que não serve mais para a gente. Né? Então, o Alexandre vai colocar assim, que desde do início do intestino, né, do duodeno, do intestino delgado, até o sigmoide, que é a curvinha, né, antes de chegar no reto, né, tudo estava alterado pelo excesso alimentar. Então, grande alerta. E ainda havia, né, pastas de carne e caldos gordurosos cheirando a vinagre. Né? Então, assim, o abuso, né, da carne, da proteína animal, né, ele cria odores fétidos, né, no nosso sistema digestório. Excessos, eu digo, excessos. Isso parecia, olha a descrição, né, lesmas agrupadas em grandes colônias. Se a gente começar a imaginar tudo isso, né,
a gente repensa a nossa alimentação. Repensa bem, né? E esse é o intuito disso, né? Então, bem claro fica que frente a todas essas descrições que são feitas, né, desses 3 médiuns, a gente pode avaliar o quanto ainda, né, a nossa querida Terra precisa de necessidades educativas para que esses excessos sejam contidos, né? Então, a nossa espécie humana ainda precisa muito, né, ouvir a razão divina. A gente precisa se atentar um pouquinho mais. Nesse período, todo mundo acho que deve ter visto todas as mensagens, né, que tem muitas repetidas, e uma fala, né, essas questões daquele que ficou, né, sediado, isolado no navio, e o que ele fez nesse período, né? Então ele pensou na alimentação que ele tinha que fazer, né? Então é tudo aquilo que na verdade é um momento da gente repensar, né? O que nós estamos fazendo, né, com a nossa alimentação, como nós estamos agindo, né? Isso é alimentação material, alimentação da mente, né? Como que nós nos abastecemos todos os dias. Então, é sempre os alertas, né? O que eu estou fazendo todos os dias para ter saúde? Além, né? Além de tomar bastante água, além de comer bons alimentos, além de escolher aquilo, né, que é realmente bom para mim, aquilo que meu organismo, né, não aceita, mastigar com calma, estar presente no momento da alimentação, né, não estar pensando nos problemas, mas pensando que aquele alimento vai, né, ser aquela gota de bálsamo para cada célula do meu corpo que precisa, né, de sais minerais, de vitaminas, e de todos os, né, de tudo aquilo que a gente se alimenta de coisas boas, mas também aquela a preocupação de como nós estamos alimentando a nossa alma, né? O que está nos trazendo alegria, o que nos dá bem-estar, o que nos acalma, o que nos faz sentir paz. Então, nós estamos no momento para isso, vamos desfrutar um pouquinho mais disso, né? E a 6ª questão vai falar quais as recomendações que Alexandre fez acerca da mediunidade. Então, ela não é exclusiva dos médiuns, né? Essa é a certeza que me move a dar aula sobre o desenvolvimento mediúnico, para mostrar, né, a todos vocês que não estamos desenvolvendo mediunidades ostensivas. Aqueles que tiverem que desenvolver, vão desenvolver por merecimento, por forma de pagamento, o que for, né? Eu digo merecimento para pagamento, porque o médium é sempre devedor, né? Ele tem uma forma de pagar pelos seus erros pretéritos. E a mediunidade é uma chance, onde você, entrando em contato com esse mundo invisível, você é auxiliado para as suas próprias corrigendas. Então, mediunidade ostensiva vai desenvolver aquele que tiver, né, apto, pronto para isso. Mas mediunidade não é exclusiva somente para isso, né? Ela é intuição, né? Ela é percepção, ela é vida para nós, porque a gente pode captar essas emanações tão maravilhosas, porque eles cooperam conosco todo o tempo e só ficam à mercê da nossa boa vontade. Precisa ter boas intenções e vontade para desenvolver mediunidade. Então, o Alexandre vai colocar exatamente isso, que mediunidade significa percepção espiritual. Mas uma coisa muito bonita que ele coloca aqui, né, é para a gente gravar e reverberar na nossa mente. Não basta só perceber, é imprescindível santificar essa faculdade. Então,
santificar a mediunidade, é ela ter realmente a melhor intenção que você pode dar para ela. É saber que você pode, de alguma forma, ser veículo desta luz muito maior, dessa luz de espíritos mais preparados, que já têm uma outra vivência, que já trafegaram por outras estradas que a gente ainda não atingiu. E que eles vêm nos dar esses prenúncios de luz para que a gente se estimule a caminhar nela. Isso é mediunidade. É estar aberto para sentir, é não se fechar nessa concha de preocupações, de medos, de angústias, de tristezas. É respirar e sentir que o ar entra cheio de, como diz, né, na cultura hindu, prana, esse hálito divino. Né? É sentir Deus, é sentir essa espiritualidade que está para nos auxiliar. E aí precisa ter boas intenções, precisa ter valores firmes, precisa ter autoconhecimento. Porque às vezes a gente fala assim, eu tenho boa intenção. Aí, no momento do desenvolvimento, mas eu queria tanto uma mensagem para mim, né? E aí a gente vai ver tantos casos, né? O Divaldo conta, né? Uma vez que ele estava muito doente e ele queria que a Joana desse uma mensagem para ele, né? E ela dá uma explicação maravilhosa. Então, nós ainda queremos para nós. Por isso, o autoconhecimento, para a gente poder separar, né? Poder compreender que quando nós colocamos essa nossa vontade acima das nossas próprias necessidades, a gente coloca essa vontade do desenvolvimento para atingir um campo muito maior que aquele que gira em torno dos nossos pés. Aí então a mediunidade vai, de alguma forma, pontuando qual caminho o ser deve seguir. Então, corpo e alma integrados. E a 7ª questão e última vai falar como você se prepara para os trabalhos mediúnicos da sua casa espírita. Aqui eu vou deixar cada um responder por si. Eu vou lembrá-los, né, que do capítulo anterior da Epífise, nessa frase que eu já tenho repetido, né, bastante para vocês. Não adianta retificar a sombra da substância, mas sim a substância em si mesma. Então, vocês vão pensar, né? Vão elencar nesse momento tudo aquilo que é preciso, o que é necessário, né? Como preparo para um trabalho na casa espírita, a partir, né, dos exemplos que o André Luiz deu, os 3 exemplos, né, em relação a viciações sexuais, alcoolismo e excessos alimentares, mas também vão pensar em condutas, né, em diretrizes morais, em tudo aquilo que ainda existe em nós, como sombras, que são os assuntos que a gente vai conversar muito, né, na série psicológica da Joana. As nossas sombras que habitam o nosso inconsciente e que elas vêm e fazem estragos na nossa vida. Então, é trabalhar essas sombras, é olhar para dentro de nós e poder, de toda forma, não ir nos desvios do nosso caminho, mas ir na retidão que a gente planejou. Muito, no capítulo vai dizer muito claramente para nós que desvios são excessos. Não é o sexo feito com amor,
não é o cálice de vinho, a taça de vinho que você tome numa comemoração de uma data ou, né, num momento especial, que esses momentos especiais você pode ter todos os dias, né? Comemorar a sua vida. Não é nessa normalidade de ações que estão os desvios, né? Os desvios são os excessos que nós cometemos, né, sem qualquer consciência e lucidez. Então, esse capítulo, ele abre os nossos olhos, né, para que a gente perceba o que são ciclos inferiores, que são excessos e desvios cometidos quando nós nos afinizamos nesse patamar inferior. E o que é colocarmos essas situações como saudáveis na nossa vida, né? Então, uma boa reflexão para todos vocês. E que esse capítulo possa nos mover cada vez mais nesse estudo a ter essa vontade de desfrutar esse livro maravilhoso que o André Luiz nos traz da espiritualidade, com a ajuda desse mentor maravilhoso Alexandre e as mãos abençoadas do nosso querido Chico. Um beijo enorme para vocês e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.